Sou o pastor Ailton Alves e quero lhes falar sobre o que sustentava a fé de Abraão. Em Hebreus capítulo 11, versículos 17 a 19, lemos: Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Amigos, temos nos acostumado com a definição de fé de Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. É de verdade uma excelente definição. Mas é certo que nem todos possuem uma fé poderosa e até mesmo pessoas com profunda relação espiritual podem ter momentos de incredulidade, de dúvidas. Os apóstolos de Jesus não puderam curar um rapaz possesso, mesmo depois de terem presenciado os milagres da transfiguração do Senhor. No Mar da Galileia, os mesmos discípulos ficaram aterrorizados com a fúria das águas e temeram a morte, mesmo tendo Jesus dormindo bem ao lado deles. Em outro momento, lutam, sem êxito, contra o mar revolto e temem a visão de Jesus caminhando sobre as águas. Em todos esses casos, Jesus demonstrou impaciência com a questão da falta de fé daqueles homens. Desta maneira, está claro que em todas aquelas circunstâncias havia uma solução proveniente da fé. O que há de diferente nas experiências fracassadas de fé até aquele momento daqueles homens escolhidos por Jesus e nas experiências bem-sucedidas da fé de Abraão, disposto a oferecer em sacrifício o seu filho querido, nos chama a atenção. Afinal, o que sustentava a fé de Abraão? A fé de Abraão é sustentada porque ele acolheu para si as promessas de Deus. Os apóstolos de Jesus falharam em crer em vários momentos, não porque duvidavam do poder de Deus, porque eles o viam a todo momento caminhando ao lado de Jesus. Eles duvidavam de quem eles eram e do que representava para Deus. Consequentemente, não entenderam seus papéis. Por outro lado, Abraão absorveu as promessas de Deus plenamente porque recebeu a palavra e sabia quem ele era para Deus e o que Deus era para ele. O escritor do livro de Atos vai além e declara que Abraão acolheu alegremente as promessas. Muita gente falha na fé porque não recebe para si mesmo tudo aquilo que a palavra de Deus declara que é seu. Para elas, as promessas contidas na palavra ou não são reais ou é para outras pessoas. Gosto muito de uma estrofe de um cântico que diz: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, e devemos tomar posse. Abraão não duvidava do poder de Deus. Certamente Abraão, quando foi provado pelo pedido de Deus para sacrificar o seu Isaque, se lembrava de todos os feitos de Deus na história da sua vida, de como Deus sempre o conduziu, de como foram o seu socorro em todos os momentos, de como o fizera vencedor contra 5 reis e ele com apenas 318 homens. Abraão principalmente se lembrava que se havia o problema de obedecer à ordem de Deus para sacrificar o seu filho, é porque milagrosamente recebeu um filho contra todas as possibilidades humanas de gerar um filho. Amigos, lembre-se, uma grande experiência de fé será sempre precedida de outras menores. Somente um homem que conhecia tão bem Deus poderia sair vitorioso daquela prova. Esse homem era Abraão. O que sustentava a fé de Abraão é que Abraão tinha certeza do propósito de Deus. Abraão ficou em paz com a questão da ordem de Deus porque não duvidava do seu propósito. Deus jamais iria renunciar aos seus planos e promessas, de fazer de Abraão
e de Isaque uma grande nação. Desta forma, Abraão cria que, ainda das cinzas, Deus levantaria Isaque. Por isso declara aos seus acompanhantes: Ficai aqui, irei eu e o jovem sacrificar ao Senhor e voltaremos para vós. Obedecer era parte de Abraão. Cumprir a sua promessa era problema de Deus. Fracassamos sempre quando desobedecemos, quando não cremos ou quando queremos fazer a parte de Deus. Lembre-se disso. Nenhum esforço humano será necessário ou requerido para fazer aquilo que é exclusivo de Deus realizar. Tenha um excelente dia, despertados com a palavra, em nome do Senhor Jesus.